Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de meio de semana, não só meio de semana, mas meio de temporada da NFL, são 18 semanas, passaram-se 9, nem todo time jogou 9 jogos ainda, né, porque tem as semanas de bye e tal, mas um ponto legal pra gente parar, respirar, olhar o que passou, pensar um pouco no que vai acontecer seguindo em frente. No episódio de hoje, eu vou receber o meu amigo Felipe Lawrence, do @quarterback. A gente vai reagir / lamentar nossos palpites de antes da temporada, palpites de playoffs, prêmios individuais, Super Bowl, que eu fiquei surpreso até que eu achei que meu desempenho foi melhor do que eu esperava. Da AFC foi melhor do que a NFC, com certeza. Antes, falaremos sobre os dois quarterbacks que, por motivos diferentes, são dois dos grandes tópicos saindo da semana 9, que são o CJ Stroud e o Bryce Young, um por motivos positivos, outro por motivo negativo. Você sabe quem é quem, então a gente vai dar nossas opiniões. Foi o assunto da minha newsletter dos apoiadores nessa terça-feira. Não deixe de se tornar apoiador, link tá na descrição. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, podcasts extras ao longo da semana, aos meus textos nas newsletters, tem desconto assinando por Pix, link tá na descrição, vai lá e olha. Deixa 5 estrelas, deixa like, segue, liga a notificação, aquela coisa toda. Dados os recados, vou dar um alô pro meu amigo Felipe Lawrence e já jogar uma pergunta no peito dele. Felipe, você quer começar pelo CJ Stroud ou pelo Bryce Young? Primeira pergunta. Vamos começar pelo Bryce Young, que eu acho que é mais delicada a situação dele do que a do CJ Stroud. Então vamos lá, o Bryce Young tem sido se não o pior quarterback titular na NFL em 2023, não é nenhum exagero dizer isso. A gente sabia que ele encontraria um cenário não ideal para um quarterback calouro, mas a incompetência do Frank Reich, eu sei que muito torcedor dos Colts não gosta dele, mas eu achei que ele trabalharia melhor com um quarterback jovem como é o Bryce Young, e eu estava enganado. O depth chart, né, o elenco do time é horrível, isso a gente já sabia, mas mesmo com todas essas ressalvas, o Bryce Young individualmente tem sido um desastre, e entre as escolhas de primeira rodada, entre as primeiras escolhas gerais recentes, não só escolhas de primeira rodada, primeira escolha geral, o Bryce Young tem tido uma das piores temporadas de calouro. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que eu acho que é uma miríade de fatores que estão afetando o Bryce Young. Eu acho que, como você bem disse, o esquema ofensivo do Frank Reich não está ajudando muito o Bryce Young. Acho que ele não está colocando o Bryce Young no melhor ponto para ele conseguir ser bem sucedido nessa primeira temporada. Eu achei que ele ia fazer umas certas adaptações pelo que ele pensa ofensivamente, mas não fez. Ele está tentando encaixar o Bryce Young, a peça, no esquema de qualquer jeito, e não está dando certo. O elenco do Panthers é fraco, é notavelmente fraco, mas o do Texans também é. Então, assim, acho que isso daí os dois meio que empatam. E tem a questão do Bryce Young em si, que eu acho que a curva de aprendizado dele na NFL está sendo muito mais íngreme do que qualquer um imaginava, porque um dos grandes atributos que a gente falava dele antes do draft era a questão da habilidade atlética dele, de estender jogadas. Ele não está conseguindo fazer isso na NFL. Ele está chamando muito sec, está segurando muito a bola. Não sei se ele está achando a velocidade da NFL muito rápida, não sei se ele está com problema de identificar a rota, se é problema de incorporar o ataque do Frank Reich na cabeça dele e conseguir desenvolver isso em campo, mas eu acho que a conjuntura desses fatos todos acaba criando esse desempenho que realmente é pífio. Eu até acho que ele vinha melhorando nas últimas semanas. Eu achei que ele estava numa evolução meio gradual, mas agora nessa última semana contra o Colts foi tudo por terra. 2 pick six, acho que foi uma retração do que ele vinha evoluindo semana a semana brutal. E agora eu acho que tem que ver como que ele vai evoluir a partir disso.
Porque pra cabeça do quarterback depois de um jogo desses é um baque enorme, ainda mais pra um novato que já não vinha jogando bem. Ele vinha discutivelmente do melhor jogo dele na NFL, né? Contra o Houston Texans, justo contra o Houston Texans. E aí ele responde com provavelmente o pior jogo dele, né? Que, assim, a gente sabe que o desenvolvimento de quarterback jovem, principalmente, a maioria das vezes não é linear, né? Não é que ele vai subindo regularmente, às vezes ele cai um pouco, sobe um pouco e tal. Mas você quer ver um pouco mais dele. E eu concordo com o que você disse, né? Ele tá tendo dificuldade pra ver o campo, né? E acho que a maldade seria... Ele tem uma dificuldade física de ver o campo porque ele é baixinho. Mas não é. A questão é mental mesmo. Exatamente. E pra todo quarterback jovem, maioria esmagadora, o jogo é muito rápido, né? Ele não consegue processar o que ele tá vendo rápido o suficiente. E eu acho que esse é o caso do Bryce Young. Ele não consegue, e claro, os wide receivers não conseguem se desmarcar, só o Adam Thielen consegue. Não tem nenhum elemento de velocidade esse time. E aí isso atrapalha ainda mais. Mas ele não tem justificativa. Quer dizer, tem justificativa, mas até certo ponto, né? Porque ele foi a primeira escolha geral do draft. Ele era um cara que eu tinha como meu quarterback número 1. Eu sei que o Felipe também. Felipe, você tinha ele também, né? Porque eu acho que o seu 2 era o Richardson, né? Sim, o meu segundo era o Anthony Richardson, exatamente. Era o mesmo ranking que eu tinha. E ele não tá jogando como tal. A esperança, o otimismo, eu coloquei, até escrevi sobre na newsletter, comparando os números dele com o do Trevor Lawrence, depois de 7 jogos. O Trevor Lawrence tinha 1.703 jardas, o Bryce Young tem 1.375. Trevor Lawrence, 8 passos para touchdown, Bryce Young também tem 8. Interceptações 9 contra 7. Rating 74 contra 77.1. EPA por jogada do Trevor Lawrence é menos 0,34, do Bryce Young menos 0,17. E o índice de passes completados acima da expectativa do Trevor Lawrence era menos 4,8, do Bryce Young mais 0,3. Então números bem similares. Só que a questão aqui é que o Trevor Lawrence tinha tem ainda todas as ferramentas físicas do mundo. O Bryce Young não. E os Panthers vão precisar investir pesado, como os Jaguars fizeram na segunda off-season do Trevor Lawrence. E ao que tudo indica, vão precisar encontrar a versão deles do Doug Peterson, que salvou a carreira do Trevor Lawrence até agora, apesar de eu ter minhas ressalvas quanto ao desempenho do Trevor Lawrence. Mas são muitas coisas que os Panthers precisam fazer na próxima off-season com um quarterback que não tem 1,98m e 100 kg, tem 1,78m e 92 kg, né? Que é uma baita diferença na NFL. Então, não é porque o Trevor Lawrence conseguiu virar a chave que o Bryce Young vai conseguir virar a chave. Ele também pode virar a chave como o Jared Goff virou, né? O Jared Goff foi um desastre como calouro e agora se tornou um quarterback mediano. Só que você não escolhe um cara com a primeira escolha geral esperando que ele vai ser o Jared Goff. Acho que os atributos mentais do Bryce Young acho que são inquestionáveis. Lá em Alabama ele jogava sob comando do Bill O'Brien, que era o coordenador ofensivo na época, ou seja, é um cara que ele estava num ataque que pensava parecido com o NFL, em termos de terminologia, em termos de como que movimenta o ataque. Então acho que esse tipo de adaptação ele consegue fazer. A grande questão, eu acho que é que realmente o Panthers provavelmente vai ter que fazer uma mudança de técnico muito em breve, porque acho difícil que o Frank Reich ele consiga adaptar o que ele pensa de ataque se ele já não fez até agora. E aí volta aquela questão da época do draft que provavelmente tinha uma discrepância entre o que a diretoria queria e o técnico queria, e que a escolha do Bryce Young foi uma escolha da diretoria e não do técnico. Então é uma situação que eu acho que é bem parecida com a do Trevor Lawrence nesses termos, né, que ele começa num ambiente que não o favorece, mas eu acho que obviamente não dá para falar de maneira nenhuma que depois de meia temporada que o Bryce Young não vai dar certo na NFL. Acho que
tem amplo espaço para virar. Acho que o Bryce Young tem habilidade para isso, tanto atlética quanto mental. Acho que a grande questão vai ser realmente buscar algum técnico que consiga tirar isso do Bryce Young e também reforçar o elenco com peças que sejam adequadas ao que o Bryce Young faz em campo. Então é um trabalho que não sei se já para o ano que vem, mas para o terceiro ano dele no NFL, para o quarto ano, acho que é um negócio mais de médio prazo aqui para você conseguir fazer render o Bryce Young. Ainda mais nessa situação em que o Panthers está, que não vai ter escolha de primeiro round no ano que vem, né? Então acho que é uma situação que é mais volátil do que a do Jaguars há alguns anos. É um peso muito grande em cima dele, né? Porque existe grande chance da escolha que os Panthers mandaram para os Bears para poder selecionar ele se torne o Caleb Williams, né? E ou o Drake May, ou até um Marvin Harrison Jr., né? Mas é um peso muito grande em cima dele, né? E você falou sobre o head coach, concordo plenamente. Eles têm que ir atrás de um cara de ataque, um cara com ideias novas e, coincidentemente, um desses caras pode ser o coordenador ofensivo do CJ Stroud no Houston Texans, né? Que é o Bob Slowick, um cara que ex-assistente do Kyle Shanahan, trabalhou com o Kyle Shanahan em Washington, depois foi em 2017 para São Francisco e foi subindo nos rankings ali do staff ofensivo do 49ers e tem feito um trabalho brilhante comandando o ataque do Houston Texans. Eu acho que uma parte gigantesca do sucesso do CJ Stroud passa por questões esquemáticas, mas uma parte gigantesca também é o CJ Stroud mostrando... Ele confirma uma expectativa que todo mundo tinha, que ele chegava mais perto do piso, de ser um quarterback pronto pra jogar na NFL, né? E ele tá confirmando isso. E uma coisa que eu não esperava, tanto que eu tinha ele como meu QB3 na classe, mas por pouca distância pro Anthony Richardson, eu não esperava que a gente ia ver o CJ Stroud improvisando tão bem, né? E eu não digo improvisar de correr com a bola, porque ele não é um grande atleta, né? Ele não é uma estátua, mas ele não é o Josh Allen, ele não é o, sei lá, o Anthony Richardson, né? Ele me lembra um pouco, em termos de mobilidade, o Joe Burrow. Não sei se é justo, o Joe Burrow consegue se mover e tal, mas você não vai desenhar corrida pro Joe Burrow. E ele tá conseguindo fazer funcionar com o Nico Collins, com o Tank Dell, que eu acho que também a gente não pode desrespeitar muito esses caras. Eu acho que eles são melhores do que a gente esperava, né? O Noah Brown dos Cowboys também, o Dalton Schultz é um tight end sólido, a linha ofensiva da equipe é boa. E essa questão dele conseguir processar rápido e conseguir, se a primeira leitura dele não tá disponível, ele vai pra segunda, vai pra terceira rápido e toma boas decisões. Eu sabia que... Quer dizer, eu esperava que ele ia ser avançado como calouro, mas eu não esperava que ele seria tão avançado assim. O esquema ofensivo que o CJ Stroud jogava lá em Ohio State, o Ryan Day, é um esquema que é muito fechadinho. Um esquema ofensivo que não deixa muito improviso. O Ryan Day é um técnico que ele gosta que execute o que ele manda. Então ele não abre muito espaço para esse tipo de improviso na jogada. Por isso que as grandes questões do CJ Stroud pré-draft eram isso que você falou, que é um cara que não mostrava muita habilidade de improviso, não corria muito com a bola, não mostrava tanta habilidade atlética, porque o esquema ofensivo em que ele jogava lá em Ohio State não dava as peças, não dava espaço para que ele fizesse isso. E mudou agora no Houston Texans. O Bob Slowick, ele está fazendo um esquema tático que é muito mais aberto, dá muito mais espaço para o quarterback fazer as mudanças necessárias. Eu acho que isso abriu um leque de opções para o CJ Stroud que não tinha como prever que ia acontecer no pré-draft. A gente sabia exatamente que ele tinha questão de inteligência muito boa de bola, é um cara que jogava bem, um cara que pensa bem, que tomava boas decisões, tanto que só vê atualmente o Ohio State com
caiu muito de produção, tendo basicamente as mesmas peças do CJ Stroud no passado e caiu bastante, apesar de estar invicto, é um time que caiu bastante de produção esse ano. Então, é um quarterback que eu acho que eu concordo quando você disse que muito por conta do Bob Slowick, do trabalho dele, acho que os recebedores do Texans estão indo melhor do que o esperado, mas também não são muito acima da média. Acho que a questão mais que o CJ Stroud está conseguindo alavancar o desempenho desses recebedores de maneira que a gente tem até um dado interessante que dos 4 dos 5 recebedores com mais jardas de recepção nessa semana são ex-Cowboys. Porque tinha o CD Lamb e tinha 3 jogadores do Texans que são ex-Cowboys. Então é um negócio que tava chamando atenção no Twitter. Mas é um jogador que vem surpreendendo positivamente. Acho que muito por conta dessa questão que abriu-se mais opções para ele conseguir se mostrar em campo do que tinha no universitário. Então é uma daquelas situações em que não dava para saber na avaliação pré-draft que ele ia ter essa evolução, ia ter esse desempenho tão bom, tão rapidamente. Foi uma surpresa bem positiva, porque o Texans a gente não pode escolher, que o Texans só não foi primeiro escolha do draft no passado porque o Love Smith deu aquele presente grego na semana final, né? Ganhou aquele jogo final na temporada, ou seja, é um elenco ruim. E continua sendo um elenco ruim. Não teve uma grande evolução da temporada passada para essa. O grande ponto diferencial do time que está dando essa campanha que é decente para a equipe é o CJ Stroud. Verdade. E assim, eu não tô querendo tirar a minha responsabilidade. Eu errei, né? O que tudo indica, eu errei. Claro, não vou tirar nenhuma conclusão definitiva nem pro bem nem pro mal ainda, mas ao que tudo indica eu tava errado de colocar o CJ Stroud como meu QB3. E um ponto engraçado que eu vi essa semana, uma notícia sobre como o Case Keenum e o CJ Stroud estão se tornando grandes amigos lá em Houston, né? O Case Keenum, quarterback reserva, veterano e tal. E não cito o Davis Mills, né? Que acho que mostra o climão que tava. O Davis Mills era o titular, né? Antes do CJ Stroud. Mas assim, o meu medo seguindo em frente, porque assim como a gente não vai decretar a carreira do Bryce Young como acabada, não dá pra decretar o CJ Stroud como, com certeza vai ser um quarterback de elite, top 5, futuro MVP. Funciona dos dois lados. E ele ainda, cada jogo que passa, os times têm mais informações sobre o CJ Stroud, né? E uma coisa que tem acontecido com frequência com jogadores desses programas grandes é que muitas vezes esses programas grandes, esses times, universidades grandes, né, nos Estados Unidos, eles têm um nível de talento tão absurdo que às vezes eles colocam o jogador para fazer um papel menor do que o jogador tem capacidade, né? O exemplo clássico foi o Justin Jefferson, né, que em LSU ele era só um slot receiver. E aí ele cai pra 21ª escolha, se não me engano, porque todo mundo vê ele como um slot receiver. E aí chega no Minnesota Vikings, os Vikings veem que pode usar ele como um wide receiver completo, e ele vira o melhor wide receiver da NFL, ou um dos melhores wide receivers da NFL. Então, o CJ Stroud tem um pouco isso que o Felipe falou, né? Ele tá sendo usado de forma diferente e tá mostrando que ele pode fazer mais do que isso. Só que a gente já viu quarterbacks terem temporadas de calouro fantásticas e não se tornarem um cara consistentemente top 10 na carreira, né? E um exemplo disso recente é o Baker Mayfield, uma das melhores temporadas de calouro da história recente da NFL, e é o Baker Mayfield. E acho que o Carson Wentz dá pra falar também. Se bem que o Carson Wentz, a temporada de calouro dele foi mais o segundo ano dele, né? Mas, enfim, tem precedente pra um cara ter uma temporada tão boa como calouro e não conseguir construir a partir disso. E o Houston Texans tem essa variável que, se não for esse ano, vai ser muito em breve. Eles vão perder o coordenador ofensivo. E eles têm um head coach defensivo, né, o DeMeco Ryans. E aí como é que vai ser? Eles vão conseguir manter o nível na posição? Eles vão conseguir manter um cara que vai continuar desenvolvendo o CJ Stroud? É sempre uma interrogação, né? Então, do mesmo jeito que eu não quero condenar a carreira do Bryce Young, eu também não vou condecorar já o CJ Stroud.
Esse é um ponto que é muito importante, porque não sei se o Bob Slowick ele vai sair já nesse ano, mas pelo menos no próximo ano não passa se o CJ Stroud continuar nessa evolução, né, que ele está jogando. Mas essa mudança muito rápida de coordenador ofensivo para um quarterback que está em desenvolvimento é muito difícil, porque você basicamente, para um quarterback que não tem experiência no NFL, é basicamente como se resetar o ano dele. Ele começa como novato de novo. Um exemplo... Posso fazer um parênteses rapidinho? Sim, claro. Eu tava olhando aqui o artigo do Bob Slowick na Wikipédia e eu acabei de ficar mais fã dele. Ele trabalhou no Pro Football Focus. Sim, ele começou no Pro Football Focus. E depois foi pro ser técnico. Ele tinha sido assistente antes no Redskins, né, estagiário e tal. Aí ele trabalhou de 2014 a 2016 no Pro Football Focus. E aí, depois ele volta pro 49ers. Então agora eu tô 100% fã do Bob Slowick. Por favor, continue. Não, então, que essa mudança muito brusca no desenvolvimento do quarterback, principalmente se o quarterback ele perde o coordenador ofensivo depois do primeiro ano e tem que ir para um segundo ano com um novo coordenador ofensivo, você reseta o quarterback, porque ele não tem experiência suficiente para ter esse acúmulo de experiência para conseguir se desenvolver sozinho. Então, é como se fosse um ano de novo. Um exemplo torpe que eu vou usar aqui, mas é um exemplo que o Daniel Jones ele sofreu muito com mudança de coordenador ofensivo sucessivas no Giants. Ok, guardadas as devidas proporções, mas é um cara que teve seu desenvolvimento muito prejudicado por conta dessas mudanças sucessivas. Então, se o Texans perder o Bob Slowick logo agora, depois do primeiro ano, o Texans vai ter que fazer uma escolha muito certeira para não perder um ano do CJ Stroud, porque um quarterback com pouca experiência precisa de alguém com mão firme, precisa de alguém que desenhe um ataque que realmente se encaixe ao jogador para conseguir fazer evoluir esse desenvolvimento. Então é uma questão que é para ficar de olho, mas nesse ano, por exemplo, dificilmente o CJ Stroud não será o rookie ofensivo do ano. Acho que ele essa última semana meio que fechou o prêmio, com um desastre muito grande. Ele não só... O calor ofensivo ele já garantiu mesmo, concordo com você, e ele tem chance de ir pro Pro Bowl, né? Claro, o Pro não, mas Pro Bowl, né? Porque começa um monte de quarterback a não participar também, né? Acho que ele tem chance de ser escolhido pro Pro Bowl, né? E... Assim, o meu último ponto sobre o CJ Stroud. Ele tá mais perto do quarterback que ele vai se tornar, muito mais perto do que o Bryce Young e o Anthony Richardson. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, principalmente o Anthony Richardson, pelas ferramentas físicas, eu acho que ele ainda tem um teto mais alto, né? E o Bryce Young também por umas questões... Eu acho o braço do Bryce Young um pouco melhor e... enfim, é que é tão difícil agora falar da meia temporada do Bryce Young, que foi bem difícil, né? Mas o CJ Stroud tá muito na frente deles, de qualquer outro quarterback calouro, a maioria dos quarterbacks calouros da última década, em termos de desenvolvimento no ano 1. Mas eu não sei o quanto que ele tem de caminho pela frente ainda para se desenvolver, né? Essa é a minha dúvida com o Stroud, mas assim, o ano de calouro dele, uma escala de 0 a 10, é um 10. Não tinha como ele jogar melhor. E os Texans tomaram uma decisão que não era unânime e acabou-se... Porque não era unânime quem era o QB1, né? Tinha muita gente com Bryce Young, tinha muita gente com CJ Stroud, um outro com Anthony Richardson, mas não era unânime, não era uma garantia que seria o CJ Stroud o segundo quarterback selecionado. E eu não sei também se já dá pra decretar que os Panthers deveriam ter selecionado o CJ Stroud. O que você acha sobre isso, Felipe? Porque por mais que os dois estejam em espectros completamente diferentes, eu não acho que dá pra decretar isso. Claro que com as informações que você tem hoje, provavelmente os Panthers iriam de CJ Stroud, né? Mas não dá pra dizer ainda, na minha opinião, que é um cenário Trubisky, Patrick Mahomes. Eu tava pensando nisso hoje, voltando ao trabalho, porque
vamos inverter a situação. Se fosse o Panthers escolhe o CJ Stroud e o Texans escolhe o Bryce Young, eu acho que os dois estariam jogando bem. Acho que realmente os dois estariam jogando bem. Porque o CJ Stroud se encaixa um pouco melhor no ataque de Frank Reich. E eu acho que o Bob Slowick faria um trabalho bom com o Bryce Young. Então, eu acho que assim, se inverter essa situação, acho que os dois estariam jogando bem. Por conta desses fatores. Mas eu não acho que foi uma escolha errada. Não dá pra falar que foi uma escolha errada, porque é o que a gente estava falando. O que o CJ Stroud apresentava até o draft, não dava para imaginar que ele teria essa evolução tão rápida. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas visões, com esse olhar de retrospectiva agora, porque é muito difícil, né? Porque a gente está com um viés de dados de hoje, a gente viu essa evolução dos jogadores, e lá em abril, para mim, o Bryce Young era a escolha número 1. Eu continuo achando que se eu fosse escolher de novo, eu escolheria o Bryce Young, manteria ele como escolha 1. Porque eu acho que o teto dele é maior do que o do CJ Stroud. Acho que a gente não pode. Tem que tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água da banheira, né? Então, é uma evolução que, como a gente disse, vai ser mais gradual, um pouco mais lenta. O Panthers vai ter que fazer mudanças bem duras lá naquela equipe para conseguir alcançar esse potencial do Bryce Young. Enquanto que eu concordo com o que você disse, que o teto do CJ Stroud pode estar muito mais perto do que o teto do Bryce Young. Eu fico imaginando se o Anthony Richardson tivesse se lesionado e estava jogando bem. Se ele continuasse naquela trajetória que ele vinha, a pressão em cima do Bryce Young seria bizarra, cara. Sim. Seria muito maior do que atualmente. Então, por um lado, essa lesão tirar do Anthony Richardson dessa comparação ajuda um pouco a pressão em cima do Bryce Young. Sim. O Anthony Richardson, claro, foi muito cedo a lesão dele e tal. Ele se machucou 2 vezes antes da terceira lesão que tirou ele da temporada. Mas ele tinha uns flashes ali que era negócio de outro mundo. Ele tinha uns flashes ali, alguns passes que você, a lista de quarterbacks que faz esse passe na NFL é o Patrick Mahomes, o Josh Allen, Justin Herbert e fim da lista. E esse tipo de flash, eu acho que o CJ Stroud não tem. Mas também a consistência dele, snap após snap, é um negócio realmente sensacional. E, enfim, você ouvinte, não tenha pressa pra decretar pra um lado ou pro outro. Vamos agora revisitar nossos palpites, Felipe, pra temporada. Teve eu faço 3 episódios de palpites, AFC, NFC e prêmios individuais. Você participou de um deles, eu não lembro qual dos 3, mas eu encontrei o seu tweet você bota todo ano com todos os seus palpites. Vamos começar pelos prêmios. Nenhuma escolha muito absurda. Acho que no seu. Tô olhando aqui, MVP Lamar Jackson, ainda é possível. Offensive Player of the Year, Christian McCaffrey, ainda é possível. Defensor do ano, Micah Parsons, ainda é possível. Calouro, o Anthony Richardson se machucou, então não foi um erro. Defensive Rookie of the Year, Jalen Carter, acho que foi uma baita escolha. Comeback Player of the Year, Damar Hamlin, Bills, meio outra óbvia. Coach of the Year, Dan Campbell, Detroit Lions. Acho que nenhum aqui que você... Tem algum aqui que você rescindiria nesse momento? Porque na minha opinião não tem nenhum. Eu não rescindiria nenhum dos palpites, assim, rescindir. Tirando o Anthony Richardson, claro, né, que tá lesionado e não tem como participar desse prêmio. Mas eu acho que o McCaffrey e o Parsons estão um pouco atrás atualmente nessa disputa pelos prêmios. Acho que eles ainda podem tirar a distância, mas acho que nesse momento eles estão um pouco para trás. Mas de resto eu manteria. O McCaffrey, ele tá meio baleado, né? Sinceramente, a sensação que eu tive nas últimas semanas pré-bye do 49ers é que era meio que, vamos deixar o Christian McCaffrey bater o recorde de touchdowns em semanas consecutivas, porque não tem motivo para ele ter sido tão forçado. Os meus palpites, calouro de ataque, Bryce Young, a gente já falou muito sobre isso. Calouro de defesa, eu ousei e... Assim, ele não tá jogando mal, é o Deontay Banks, cornerback do New York Giants. Ele não tá sendo desastroso, longe disso,
sendo sólido. Mas o Giants é o Giants. Mas é o New York Giants. Muito bem colocado. Comeback Player of the Year, Damar Hamlin. Não tem como. Coach of the Year, Mike McDaniel. Eu defendo a minha lógica na época. Ainda acho que não é impossível ele vencer. Mas essa narrativa agora de Dolphins invictos contra times com menos de 50% de aproveitamento e sem vitórias contra times de mais de 50% de aproveitamento, eu acho que prejudica muito o Mike McDaniel nessa corrida. Concordo, acho que precisaria mostrar um pouco mais de consistência, porque quando você vai votar no prêmio, você pega assim, pô, o cara só ganhou de time com mais derrota do que vitórias, aí na hora de votar você pega um cara que tem mais consistência. Acho que, por exemplo, John Harbaugh hoje está mais credenciado para esse prêmio do que o McDaniel ou o Dan Campbell na minha escolha, por exemplo. Acho que até o Dan Campbell um pouco mais, porque esse prêmio tende a ser um cara mais novo, né? O John Harbaugh, o cara que já tá há tanto tempo, né? Então, normalmente é o time que tem uma reviravolta, né? E os Ravens sempre mantêm aquele nível de competitividade. Jogador de ataque do ano, eu acho que foi o meu melhor palpite. Tyreek Hill, wide receiver do Miami Dolphins, 21,0 as odds na época. Achei que foi um dos grandes acertos meus aqui de... Você apostou? Você apostou dinheiro nisso? De verdade? Infelizmente não. Essa é... Porra, 21-1. Deixa eu ver quanto é que tá agora. 2,37. Ai, meu coração. Não botei dinheiro. Não, porra. Ele vai ganhar esse prêmio. Dificilmente não vai ganhar esse prêmio. É que o Offensive Player of the Year é tão difícil, né? Enfim. Defensor do ano também tinha o Micah Parsons, assim como você. E acho que hoje eu colocaria o Myles Garrett como favorito. Eu também. Eu colocaria o Myles Garrett. Tá jogando absurdamente bem. Acho que é um cara que... Bateu na trave já um monte de vezes. É o Jim Schwartz, né? Naquela defesa lá do Browns. Acho que a gente sabe que o cara é um bom coordenador defensivo. Tá conseguindo retirar tudo o que é possível do Myles Garrett. E tem o fato de ele ter batido na trave muitas vezes já, que eu acho que ajuda ele na narrativa. Odds 3,0 para ele ser o Defensive Player of the Year, as mesmas do Michael Parsons. Mas eu iria de... Acho que o Myles Garrett 3,0 é bem interessante. MVP eu botei o Patrick Mahomes, que... O MVP esse ano, não sei se é só impressão minha, Felipe, porque, assim, por mais que eu acompanhe a NFL há muito tempo, é tão intensa a temporada que a gente tem meio... Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, pra lembrar das outras, mas eu sinto que a gente nunca chegou tão tarde na temporada sem um favorito claro. Mesmo que esse favorito claro não se confirme no final do ano, não tem um favorito nesse momento destacado dos demais. Eu acho que não. A gente teve aqueles anos que o Russell Wilson era grande favorito a ganhar em setembro, outubro, e depois acabou... Inclusive tem o maior número de MVPs de setembro na NFL na história. Exatamente, é um cara que acaba perdendo gás. Acho que a questão, o prêmio de MVP, mais até do que os outros, ele é muito definido nos 2 meses finais da temporada. Então acho que está bem aberto. Acho que agora o que vai acontecer na NFL agora em novembro e em dezembro pode definir bastante. Acho que dificilmente não vai ser um quarterback, mas eu acho que a gente nunca esteve numa situação em que abre-se essa possibilidade de ser um não quarterback para MVP, muito por conta de como os ataques estão jogando esse ano, que estão muito abaixo do que a gente vinha tendo nos últimos anos, né? Então acho que abre-se essa janela, mas não sei se vai se concretizar quando a gente for ver lá em dezembro, mas acho que abre-se essa possibilidade sim. Eu tô olhando as odds aqui, o Patrick Mahomes ainda é o favorito, 3,75, e eu acho que ainda seria meu palpite, não mudaria isso. Jalen Hurts 4,0, que eu acho que é um bom palpite. O problema é que isso muda muito semana após semana, né? Porque semana retrasada ele tinha jogado muito bem, nessa contra os Cowboys ele não jogou tão bem assim, então já cai bastante. Lamar Jackson 5,50 é um cara que não jogou bem também contra o Seahawks, não precisou, né? Foi um jogo que os Ravens dominaram completamente. Tua também não vem do seu melhor jogo, 7,0. Joe Burrow é um cara pra ficar de olho, 10,0. Sim. Que ele tem esse histórico de crescer ao longo do ano, né? E ele tá crescendo. Depois aí você já cai um pouco pra Josh Allen, 17,0, Trevor Lawrence, 21,0. O primeiro não quarterback é o Christian McCaffrey, 26,0. E o Tyreek Hill, 51,0. Ele seria o meu MVP não quarterback. Assim, tira todos os quarterbacks, quem que é o melhor não quarterback da temporada? Eu teria o Tyreek Hill. Eu acho que 51,0... O que são R$5 ali que você coloca, né? Pra ganhar 250, né? Porque
Se ele bater 2.000 jardas de recepção, acho que ele se torna um candidato viável, sim, para ser MVP. Tem muito coroa votando nesse prêmio, né? Então, sim. Se nenhum quarterback se destaca, vão querer votar num não quarterback, né? Eu lembro, a última vez que a gente teve um movimento assim para um não quarterback, movimento de verdade, né? Não, Jonathan Taylor tem que ser MVP. Foi uma coisa de verdade. Foi o Antonio Brown em 2017, né? E mesmo assim, se eu não me engano, ele não recebeu voto, se não me falha a memória, né? Que foi o ano que o Tom Brady ganhou, que seria o Carson Wentz se ele não tivesse machucado. O Tarek Hill realmente fazendo um ano absurdo. Vamos passar para os palpites para as divisões. Eu acho que tanto eu quanto você fomos bem na AFC. Eu tive um palpite ousado, Dolphins vencendo a divisão, que eu acho que tô bem confiante quanto a esse palpite. Foi um dos meus melhores palpites. Campeões de divisão, nós dois colocamos Baltimore Ravens vencendo a AFC Norte. Nós dois colocamos Kansas City Chiefs vencendo a AFC Oeste. A AFC Sul eu usei e errei feio, Tennessee Titans, que é um time que já está em movimento de tanking. Você foi com o Jacksonville Jaguars. Você foi com os Bills na AFC Leste, que é possível ainda. E o Wildcard você foi de Bengals, Dolphins e Jets. Jets é aquilo, né? Não tem como prever que o Aaron Rodgers vai romper o tendão de Aquiles com 4 jogadas em campo, né? Não, exatamente. Acho que o Jets eu acho que o que eu participei foi exatamente da prévia do RFC. Verdade. E a gente falava que o Jets ia viver ou morrer com o Aaron Rodgers. E a gente está vendo o que é o New York Jets sem o Aaron Rodgers. Ontem foi uma demonstração pífia, né, do ataque do Jets. É um ataque que não consegue produzir absolutamente nada com o Zach Wilson. Ainda não sei se... Tenho muitas dúvidas se o Aaron Rodgers vai conseguir voltar a jogar, apesar de todos os vídeos que o Jets fica mostrando dele lançando bolas, se movimentando. Acho que fazer passinho de tênis e moletom e boné é uma coisa, para ganhar uma habilidade física para conseguir voltar a jogar, acho que é muito diferente. Então não sei se ele volta a jogar, então acho que o Jets acho que nem vai pro wildcard. Acho que no momento, quando ele tiver se ele tiver uma chance real de jogar vai ser em dezembro, eu acho que lá o Jets já vai estar perdido. Acho que não vai ter chance de wildcard. Seria uma história absurda, né? Se ele volta. Imagina a audiência de um jogo do New York Jets. Primeiro jogo do retorno depois da... Porra, ia ser um negócio de outro mundo, né? Não, imagina a revolução em tratamento de tendão de Aquiles para atleta, cara. O médico que fez a cirurgia vai ficar rico, milionário, só vendendo a técnica. Porque não foi uma técnica tradicional. Prêmio Nobel da Medicina. Assim, o problema é que deve ter feito isso o quê? Botou aquele... Acendeu ali um incenso, aí botou os sons lá do golfinho, aí tomou uma homeopatia. Deve ser o tratamento do Aaron Rodgers. Os meus wildcards foram Buffalo Bills, Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Os seus Bengals, Dolphins e Jets. Nesse momento a gente teria Steelers, Browns e Bengals como wildcard. Nesse momento os Bills são fora, né? Mas eu acho que eles vão chegar lá. Tenho confiança, mas nesse momento eles estariam fora. Tirando a questão do New York... O Bills tá com menos 50% de chance de chegar nos playoffs. Eu tava vendo aquele índice, né, de probabilidade de chegar aos playoffs, tá com 41%. Então, assim, é um time que tá na bacia das almas. Um pouquinho na bacia das almas. Então, eu ainda confio no meu palpite com Chargers indo e Bills, porque eu acho que tem dois times que eu vejo como óbvios ali pra dar uma caída, que é os Steelers e os Browns. Sim. Eu não acho que os dois vão conseguir segurar, por isso que até eu não rescindiria nenhum dos meus palpites aqui, tirando a AFC Sul, né, dos palpites do wildcard. Da AFC Sul, claro, obviamente, né, mudaria se eu pudesse, Tennessee Titans, ou colocaria o Jacksonville Jaguars. E você, além dos Jets, que por motivos óbvios da lesão, você não mudaria ou mudaria? Não mudaria. Acho que assim, eu talvez tiraria o Bills da divisão, porque eu acho que ele não tem mais chance de ganhar a divisão. Acho que a briga agora do Bills é realmente... mas é um jogo. Isso é um jogo na frente. Wildcard. Eu sei, mas acho que é uma questão que pode... Não vou rescindir. Vou rescindir só o Jetson. Aquele famoso retirar a aposta... Ai, dei uma porra no meu microfone. Retirar a aposta, né? Inclusive meu amigo Rodrigo Moisés, que foi campeão brasileiro de flag football nesse final de semana. Parabéns pro Rodrigo, pro pessoal do Floripa Ghosts, Nicolas Quadros. Cara, adoro os dois.
Rodrigo, grande amigo, participa do podcast aqui regularmente. O Nicolas e o Rodrigo eles apresentaram o podcast Cara dos Esportes quando eu tava com Covid, inclusive. Então poucas pessoas, 3 pessoas além de mim, apresentaram o podcast Cara dos Esportes. 2, na verdade. Uma Rodrigo Moisés e outra João Eduardo Dutra, quando eu tava doente. E torci bastante pelo Floripa Ghosts, assisti ao jogo final. E a equipe é espetacular, o melhor time de flag football do Brasil. Parabéns aos dois. O que eu ia falar é que o Rodrigo Moisés ele apostou no Botafogo para ser campeão brasileiro. E acho que no início de outubro ele tirou a aposta. Ele... Não, ele fez certo. Foi certo, exato, é isso que eu ia falar. Ele tirou com lucro, né? Um baita lucro, mas ele tava com medo. E agora a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Botafogo. Foi uma... Mesmo que o Botafogo seja campeão, acho que foi uma decisão boa. Porque o risco agora é bem grande. Palpites. A gente já falou da... A gente falou da NFC? Não falamos da NFC. Não. Tô olhando aqui. Eu fui péssimo na NFC. E começa aqui pelo pior de todos, NFC Norte. E eu confesso que o Detroit Lions me machucou no passado. Eu achei que o hype era muito grande. E eu coloquei eles sequer indo aos playoffs. Baita erro mesmo. E eu tô vendo um erro aqui nos seus palpites, Felipe. Tá, sim. Tem 2 vezes o Lions. Você botou Lions tão bom como que eles foram como campeão de divisão e o wildcard. E como wildcard, exatamente. No caso do Lions, no wildcard era o Seahawks. Eu coloquei um tweet, um adendo abaixo explicando que eu tinha digitado errado. Mas foi o grande erro meu, que eu poderia voltar atrás. E eu achei que o hype era muito grande. E eu tava com medo. E como vocês lembram aquele meu fatídico palpite de que os Lions do Matt Patricia venceriam a divisão. Mas esse é o clássico aqui. Eu botei Minnesota Vikings vencendo a divisão. Que nem tá tão ruim assim, né? Porque tá caminhando pra wildcard, dependendo de como se segurar. Mas eu botei o Green Bay Packers. Default, né? Eu botei o Green Bay Packers indo como wildcard. Esse talvez tenha sido o meu pior palpite. O Green Bay Packers, eu até lembro nos palpites ousados que me lembraram esses dias lá no Twitter que eu falei que essa seria a única temporada do Jordan Love como quarterback titular do Packers. Parabéns. E eu reitero isso, acho que vai ser a última, vai ser a primeira e única, porque acho que não tá dando certo. E o time é horroroso. O time é horroroso. O time é horroroso, mas acho que o Jordan Love não tá conseguindo evoluir um pouco o time do Packers. Acho que tem questões mais profundas lá no Packers, sim, mas acho que o Jordan Love não tá dando certo. Não absolve, é verdade. Apago o que eu disse sobre ser meu pior palpite. Eu coloquei os Panthers vencendo a NFC Sul. Meu Deus. Talvez eu corte esse pedaço do podcast pra ninguém relembrar isso. Você colocou 2 times da NFC Sul nos playoffs, Falcons e Saints, que... Questionável, Felipe, mas você não colocou o Panthers, que é bem pior. Não, mas assim, tanto Saints quanto a Falcons estão me decepcionando bastante. Saints, eu achava um pouco assim que eu não gosto do Derek Carr como quarterback, notadamente todo mundo que me lê no Twitter sabe disso, mas eu achava que o Saints ele seria o mínimo necessário para conseguir ganhar uma divisão fraca. Mas acho que nem isso. Acho que tá uma situação que lá é bem bizarro. Acho que o Saints ainda tem chance de ganhar a divisão, porque é uma divisão realmente fraca, mas acho que é um time que tá muito abaixo. E o Falcons, o Arthur Smith é um terrorista, não sabe o que tá fazendo da vida, ele não entende o conceito de valor posicional e é o time que vai ficar batendo na trave. Não vai conseguir sair disso e ele vai ser demitido no fim da temporada. Esse vai ser o futuro do Falcons. Cara, quando ele chamou um passe do Jonnu Smith, ou Jonnu Smith tentar o passe pro Tyrande 3, pra mim virou uma performance artística. Não mandar a bola pro Kyle Pitts e... Não, eu acho que agora ele tá fazendo de propósito. Eu não tenho dúvida disso, que ele tá fazendo de propósito pra tentar forçar essa imagem que ele é um gênio ofensivo. Mas, porra, você escolheu o Bijan Robinson. E você não tá usando mais agora também. Pitts, e não tá usando nenhum dos dois, aí é brincadeira. Aí você não tem que fazer. Você ainda tem Taylor Heineke como quarterback, aí é difícil. Aí é difícil. Não acho que não.
ele tá cavando a própria demissão e quando ele for demitido ele vai ficar achando que foi injustiçado pela mídia. Eu tô prevendo isso aqui. Condiz com o estereótipo do filho de bilionário, né, que acha que chega nos lugares por méritos, né? Eu ia falar Nepo Baby, né, mas o pai dele, pra quem não sabe, é o dono ou CEO, não lembro, da FedEx, né, da empresa de... Sim, da FedEx. Então ele vai achar que tá o mundo contra ele, mas pobre menino bilionário que... Enfim. Nesse momento, os Saints estão no topo da divisão, mas pra mim é o time mais chato de ver em campo na NFL esse ano. Não, é terrível. É muito chato. Teve foi Thursday Night, se não me engano, recente, deles, que foi horrível. E nesse momento a gente teria Eagles seed 1, Lions seed 2, 49ers 3, Saints 4, Seahawks 5, Cowboys 6, Vikings 7, Commanders, Falcons, Bucks logo fora. Eu inverti na NFC Oeste Seahawks e 49ers, e por mais que o 49ers venha passando por um momento de turbulência, a turbulência no Seahawks é maior ainda, então não acho que vai se concretizar. E a sua foi que você inverteu Cowboys e Eagles, né, que acho que depois dessa vitória dos Eagles nesse último domingo fica difícil pro Cowboys. Tirar 3 jogos é muita coisa. Eu achava que o Cowboys teria mais consistência e o Eagles teria mais problemas por conta da mudança dos dois coordenadores e acabou não se concretizando. O Eagles conseguiu manter um nível muito alto, né, tanto ofensivamente quanto defensivamente, enquanto o Cowboys está repetindo a mesma história das últimas temporadas. É um time que nunca consegue bater o potencial por conta do Mike McCarthy e também por conta do Dak Prescott, não consegue dar aquele passo além na carreira, né? Então acho que é um time que vai morrer na praia novamente. Quem dos dois volta para a próxima temporada, entre McCarthy e Dak? Acho que o Dak volta e o Mike McCarthy não. Eu acho que tá tudo se desenhando pro Dan Quinn virar técnico do Cowboys na próxima temporada. Também colocaria como mais provável. Mas acho que tem uma chance real dos dois voltarem. A gente sabe que o Jerry Jones detesta demitir gente, né? Então, enfim. Aliás... Não, os dois voltarem seria o pior cenário possível. Acho que o Mike McCarthy roda e eu acho que o Jerry Jones ele dá mais corda para jogador porque ele é o general manager também, então acho que ele tem um pouco mais de espaço para isso, mas acho que a tendência é demitirem Mike McCarthy, efetivo como técnico e pega um coordenador ofensivo de calibre para tentar tirar alguma coisa do Dak Prescott. Antes de revisar nossos palpites pro Super Bowl, estava falando do Jerry Jones e me lembrou. Não sei se você tem visto as imagens recentes do Gene Irsay, que é o dono do Indianapolis Colts. Você tem visto? Teve um vídeo dele dançando e tal. Sim. Ele tem, só pra confirmar aqui, pra não parecer que eu tô falando uma grande besteira, ele tem 64 anos e ele parece que tem, sei lá, 104. Ele tem histórico de abuso de drogas e de álcool, né? Então é um cara que parece muito mais envelhecido do que realmente é. Mas assim, ele andando super encurvado, porque, falando do Jerry Jones, o Jerry Jones parece que é mais novo que ele. Sim. É bizarro. É uma situação bizarra. O Gene Irsay, eu sei que ele teve muito problema com droga mesmo, mas eu lembro que antes desse vídeo dele dançando, um amigo meu me mandou uma foto dele e eu vi, caramba, pô, ele tem quantos anos? Tem 200 anos, eu fui ver ele tinha 64, né? É bizarro de Irsay, mas enfim, o cara que... Não usem drogas, essa é a mensagem. Vamos, palpite Super Bowl. Meu palpite foi... Calma aí, como tô achando? Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Eu tô bem confiante ainda quanto a esse palpite. O seu, Felipe, foi Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs. E aí? Eu tô confiante com o Chiefs, acho que é um time que pode crescer, muito sólido. Eu acho que a defesa é uma surpresa muito grande desse time. Acho que é um time que, ofensivamente, acho que não precisa evoluir muito além do que está acontecendo. Acho que é um time que tá com problemas um pouco de ataque, mas acho que não precisa evoluir muito mais para calibrar esse time para chegar num Super Bowl, por exemplo. As Cowboys, aí eu reitero o que eu falei agora há pouco. Não acho que não vai chegar. A gente vai bater muito na trave de novo.
Concordo. Chiefs, quinta defesa que menos cedeu EPA por jogada, né? A gente nunca esperaria uma defesa que não tem mais... Eu venho falando isso há algum tempo, né? Desde antes da temporada, né? Que não tem mais aquela história, a defesa é boa o suficiente pro ataque. Não, a defesa é legítima, uma das melhores da liga. Eu tive Chiefs e Eagles e tive o Chiefs como campeão. Você também teve o Chiefs como campeão. Eu acho que hoje é o melhor time da NFL mesmo, o Kansas City Chiefs. Mesmo com as ressalvas quanto ao ataque, né? Quando não tem um ataque ultra dominante, acho que o Chiefs ele vai fazer o suficiente. Ele me lembra um pouco os times dos Patriots do segundo three-peat, que era... Sim. Não foi three-peat, né? Porque não foi seguido, mas é time com defesa muito forte, um ataque que tinha uma conexão entre um quarterback e um tight end espetacular. Eles não têm um Julian Edelman, né? No caso, mas me lembra esses times dos Patriots. Me lembra também. Acho que como a gente está nesse ano em que os ataques estão um pouco abaixo, as defesas estão um pouco sobressaindo, acho que é um time que mantendo essa consistência defensiva e tendo o Patrick Mahomes como quarterback, acho que é um time que tem plenas condições de ganhar título. Acho que não me assusta, o ataque do Chiefs ainda não me assusta. Eu vejo gente no Twitter preocupada, falando que não é o mesmo Chiefs dos últimos anos, mas eu acho que é um time que ainda é um dos favoritos na AFC. Acho que chegando no Super Bowl, pelo que a gente está vendo, que os times da AFC estão detonando os times da NFC, acho que é um time que é um favorito a ganhar o título, assim. Concordo. Então é isso. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um preview da semana 10, exclusivo para apoiadores. Sexta-feira tem episódio sobre NBA. Teve o episódio de ontem sobre NBA também. Se você gosta de basquete, vai lá e escute. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. E até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Aquele calendário que vocês já estão acostumados. Não deixem de se tornar apoiadores. Não deixem de dar aquela avaliação de 5 estrelas. Indica para os amigos que gostam de futebol americano também. Então um grande abraço. Tchau.